Olá pessoal, tudo bem? Vocês têm percebido recentemente um aumento grande nas notícias de ransomware, de tentativa de extorsão após uma invasão de computador ou celular. Vocês perceberam que houve recentemente ficaram sabendo que houve recentemente uma notícia alterando o tipo de penalização que existe para esse tipo de crime? Esse é o assunto de hoje. Eu sou o Renato Pereira da Veolink e esse aqui é o CT Cibersegurança, todos os sábados às 9 da manhã no canal da CT. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal aí, tem muita coisa interessante, muito aprendizado. Ativa as notificações para ficar sabendo do que tem de novidades aí no canal do CT. E obrigado a todos pela audiência, pelas críticas e sugestões e seus comentários. Bom, vamos começar então. Recentemente teve essa notícia que o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei e essa lei altera o modo como os crimes digitais relacionados com ransomware, relacionados com celular e invasão de celular e computador, eles são tipificados e eles são punidos no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o site oficial, né, do Planalto, no qual tem toda a informação, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, né? Então isso aqui é a descrição dessa lei, a 14155, que foi sancionada agora 27 de maio de 2021, ou seja, bem recentemente agora. E aqui ele descreve toda a mudança que foi feita do modo como tem a punição para crimes digitais. Então, ao invés de ficar aqui na lei, eu vou mostrar um resuminho que eu preparei para vocês. Então, basicamente, o que mudou com essa lei? Até então, já existia uma tipificação explicando como que seria um crime de invasão digital, né? Só que o modo como a lei punia, estava prevista a punição, era bem menos crítico do que é hoje. Então, com essa mudança dessa lei, ao invés de simplesmente uma punição de 3 meses a 1 ano de reclusão em regime aberto ou semiaberto, mais uma multa, alguém que for condenado por esse tipo de crime vai passar a pegar 1 a 4 anos em regime que pode ser inclusive regime fechado, ou seja, presídio mesmo. Então, frequentemente a gente está conversando aqui nesse nosso bate-papo sobre mecanismo para invadir um computador, sobre cibersegurança, sobre ransomware, e às vezes, principalmente para os jovens, atrai muito essa curiosidade, esse interesse de saber como invadir um computador, como é que funciona isso, até por uma curiosidade ou outra, mas a gente nunca pode deixar de lembrar, e a gente fala repetidamente aqui no programa, isso é um crime. E agora o crime passou a ser punido com pelo menos 1 ano, podendo chegar até 4, dependendo do juiz, ele pode definir que a punição, que a dosimetria para essa punição é em regime fechado. Então, se antes você tinha uma pena relativamente leve, 3 meses, coisa e tal, regime semiaberto, o regime aberto mesmo, eventualmente até comutava para alguma coisa do tipo serviços comunitários, agora a conversa ficou diferente. Essa mudança dessa lei torna esse tipo de crime de infração uma punição muito mais severa se for pego e se for julgado. Fora isso, até agora, quando a legislação definia o que era invasão, existia um modo de invasão que era o que se chamava de burla de mecanismo de segurança, ou seja, uma senha. Então, somente se eu estivesse invadindo um sistema, usando uma tentativa de quebrar a senha, por exemplo, isso tipificava, isso qualificava o meu crime, o meu delito, como sendo esse tipo de crime. Com a mudança da nova lei, qualquer tipo de invasão de computador ou celular, com qualquer mecanismo que o criminoso esteja usando, o hacker esteja usando, é tipificado como um crime punível, passivo dessa punição. Inclusive engenharia social, ou seja, inclusive aquela tentativa de se aproximar de alguém, recuperar a senha através de phishing, através de mecanismos que busquem não necessariamente algo sofisticado. Mesmo os pequenos crimes de você conseguir a senha de alguém de modo indevido, isso pode ser qualificado na nova legislação como sendo um crime com esse tipo de punição. Mais do que isso, até então, existe uma prescrição para a investigação desse tipo de delito de 4 anos. Então, a investigação feita num caso que fosse denunciado de uma invasão, tinha 4 anos para ser julgado, caso contrário, ele prescrevia. A partir de agora, esse prazo mudou para 8 anos, então dobrou o prazo que o judiciário tem para julgar um caso desse tipo concretamente e definir a pena. Então, muito mais chance de alguém que está fazendo esse tipo de crime ir para a prisão. Mais do que isso, o phishing foi definido como um mecanismo agora para estelionato, então foi tipificado como um tipo, uma qualificação de estelionato, com o termo furto qualificado por meio eletrônico. Então, aqueles e-mails que vêm fingindo que é um banco, fingindo que é uma operadora de celular ou coisa parecida, para tentar roubar os seus dados pessoais, para tentar te prejudicar, esse tipo de atividade criminosa está tipificado agora como um tipo de estelionato com pena de 4 a 8 anos, além daqueles 1 a 4 anos que eu falei anteriormente.
Então percebam que está aumentando a pena possível para algum criminoso pego nesse tipo de atividade. Mais do que isso, se o servidor que foi utilizado para fazer a invasão é um servidor que está no exterior, está nos Estados Unidos, na China, na Índia, a gente tem falado aqui muito no programa sobre casos em que o vetor de infecção, a tentativa de ataque parte de um ambiente da Rússia, por exemplo, de outro país, isso para a legislação brasileira agora é um agravante, que aumenta a pena em 1/3 a até 2/3 da pena, dependendo do rigor que o juiz queira colocar aqui. Então, além, assim, somando as coisas e colocando esse agravante, né, esse acréscimo, a pena pode subir muito em relação ao que era até agora. Mais do que isso, e por fim, a pena é dobrada se a vítima for considerada idosa ou uma pessoa vulnerável. Então, se a gente está falando aí, fazendo uma conta de padeiro aqui, vai ter 4 anos num pior caso, mais 8 anos do outro 12, e aí foi um servidor externo 2/3, e aí foi dobrada porque, ou seja, na somatória das penas, a gente chega numa situação que eu posso ter uma condição até anômala. Isso é normal, infelizmente é normal no nosso judiciário, na nossa legislação. Eu posso ter uma punição a partir de agora para crimes digitais, para uma invasão de um celular ou de um computador, através de um phishing, tentando fazer um ransomware, buscando informações pessoais, criptografando os dados de alguém, por exemplo, se for uma pessoa idosa, na somatória da punição, uma pessoa, vamos dizer, um jovem de 18 anos, acabou de entrar na faculdade e que caia na besteira de fazer um crime desse, ele pode ter uma pena de reclusão que seria superior a um homicídio. Então é uma coisa assustadora. Assim, que o crime ele é crítico, ele é. Que geralmente esse crime está associado com outros delitos, como formação de quadrilha, como estelionato, frequentemente está. Mas o que talvez o que tem sido criticado é que talvez a mão tenha pesado demais para o lado da punição aqui. Então a gente está falando de um crime, de um delito digital que pode agora ter punição de um nível realmente crítico, um nível que realmente vai transformar a pessoa num presidiário. Então é assim, sem fazer muito juízo de valor, sem muita politicagem aqui, né? Como sempre a gente tem repetido nas nossas conversas que é importante se prevenir, é importante entender, se educar, conscientizar os outros, e agora essa conscientização tem que ser muito forte nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, profissionais que estão começando a ingressar no mercado de cibersegurança e mercados correlacionados, de que a aventura de tentar explorar um pouco essas ferramentas de hacker, elas podem ter consequências criminais muito sérias. Então agora a gente está falando de punição que pode chegar a ser regime fechado, mais do que décadas, até se bobear a gente chega em uns 10 anos de prisão sem brincadeira. Então é muito sério, é bom a gente saber disso, acompanhar e se educar, e se conscientizar, se proteger e proteger os demais. Bom, esse era o assunto de hoje, queria comentar essa notícia com vocês. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação, pelos comentários, pelas sugestões e críticas, e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.